aula de hoje trata de um assunto que vocês já dominam sobejamente, né? Que é o modo de produção capitalista. Afinal de contas, nós estamos inseridos no modo de produção capitalista. Uma coisa que eu gosto, né, dessa aula e da forma como ela aparece para nós é que o autor da apostila ele usa, na aula anterior, né, modos de produção e formações sociais. Ele fala dos vários modos de produção, a questão da infraestrutura e da superestrutura. E agora, olha que legal, é importante, né, porque nós estamos dentro do modo de produção capitalista, é importante saber, né, como ele funciona e tal, formalizar como funciona o modo de produção capitalista. Mas ele faz isso, ele faz essa apresentação do modo de produção capitalista a partir de categorias marxistas de análise. É muito bacana, né? É uma forma diferente aí de estabelecer a comunicação entre os dois assuntos, né? Entre a questão modo de produção capitalista e modo de produção capitalista visto sob a ótica do marxismo, né? A partir de categorias marxistas, talvez assim seja mais correto, tá bom? Então vamos começar? É fácil, é uma aula que vocês já dominam, mas é bom, eu gosto muito dessas aulas de sociologia e filosofia, porque elas vão colando, vamos dizer assim, elas vão cimentando, vão preenchendo lacunas das aulas de história e geografia, vão dando argumentos reflexivos mais profundos, por exemplo, para aulas de redação, né? Eu acho bastante válido, sim, essa abordagem, né, que a gente faz dessas aulas aqui. Deixa eu colocar a apresentação para vocês. Eu vou fechar a porta, que meu vizinho está passando aspirador no carro. Aposentado, já tem bastante tempo. Nossa Senhora. Plena quinta-feira, às 10h46, o cara está passando aspirador no carro. Quando eu for aposentado, eu não vou fazer essas coisas. Bem, sociologia, modo de produção capitalista. Abre-te ao sésamo. Duas horas depois, pessoal, página 17 do livro de sociologia, tá? Modo de produção capitalista. Vamos lá. Então, uma definiçãozinha primeiro, né, do que seja capitalismo, o modo de produção do momento, o vencedor, nesse instante. Mas vejam, embora a ideologia burguesa tente naturalizar o capitalismo ele é colocado historicamente. Então ele teve um início e, ao que tudo indica, pode ser que tenha um fim algum dia e seja substituído por outro, tá? Por outro modo de produção. Fico imaginando falar para alguém, para um nobre no século XII que um dia o feudalismo ia acabar. Ele ia falar, você está louco, menino? Né? Então, acho que sim, acho que eu estou louco. Algum dia o capitalismo vai acabar. Pode ser daqui a 1000 anos, mas vai acabar. Tá? Então, eu coloquei aqui algumas características já bem básicas dele, né? Ó, propriedade privada dos meios de produção. Ao contrário do socialismo, né, em que a propriedade dos meios de produção é coletiva. Ao contrário do modo de produção asiático, em que os meios de produção pertencem ao Estado. Tá? O objetivo de todo capitalista, através dos meios de produção, é obter lucro.
Então, o dono da fábrica quer obter lucro, o dono da fazenda quer lucro, o dono do comércio quer lucro, o dono da escola quer lucro, certo? E aí, então, ele vai orientar as ações da empresa dele, do meio de produção dele, para a obtenção do lucro, cada um do seu jeito, porque nós somos todos, dentro do capitalismo, sob a ótica do capitalismo, concorrentes individuais, tentando superar o outro, tentando prestar um serviço mais eficiente, mais qualificado e mais barato do que o nosso concorrente. Tá? Isso é que vai diferenciar. E se você tem uma oferta grande de pessoas oferecendo o mesmo serviço, a tendência é que esse serviço fique cada vez mais barato, cada vez mais qualificado, cada vez mais eficiente e caprichado. Tá? Então, capitalismo tem que ter concorrência. Eu sou a favor do capitalismo, eu sempre digo isso. Um capitalismo concorrencial, não um capitalismo monopolizado, em que só uma empresa vende gasolina, por exemplo, distribui gasolina, né? Só a Petrobras distribui gasolina, tá? O posto da Texaco usa a distribuição da Petrobras e tal. Então, num regime monopolista, aí não tem graça. Aí o capitalismo vira o pior sistema possível. Super desigual e tal, mas em condições normais de temperatura e pressão, ele é o melhor de todos, tá? Então, ó, o indivíduo prevalece sobre o Estado, né? O indivíduo prevalece sobre o Estado. O problema também é que numa sociedade fortemente, historicamente marcada pelo privilégio, uma sociedade fortemente marcada pelas relações de compadrio, patrimonialista, né? Uma sociedade historicamente marcada pela desigualdade como a nossa, o capitalismo ele acaba deixando a desejar. É preciso estabelecer, antes de mais nada, igualdade de oportunidades. Senão, é privilégio, e todo privilégio é detestável. Tá? Então, você precisa garantir que todos tenham acesso, possibilidade de. Tá bom? Toda propriedade, então, privada. Entre os direitos fundamentais estão direito à vida, à liberdade, à propriedade e à rebelião contra a tirania. Tá bom? Então, tudo pertence a alguém. A produção e distribuição de riquezas, ó, mediadas pelo mercado. Tudo é mediado pelo mercado. Tá? Tudo. Né? Então, é o mercado de autopeças, o mercado de carros, o mercado de celulares, o mercado de trabalho, né? Tudo é mediado pelo mercado. E essa mercantilização, ela atinge inclusive as relações pessoais. Vamos desculpar, eu estou até pensando como que eu vou falar isso, mas quando você, por exemplo, vai namorar com alguém, vai se relacionar com alguém, você pesa ali os prós e os contras, né? Custo e benefício. Você pesa custo e benefício, lucro e sacrifício, lucro e investimento, né? Por exemplo, você vai dar em cima de uma moça ou de um rapaz, não importa, né? Sabendo que você vai ter que investir muito ali para conquistar os seus objetivos, vamos dizer assim, né? E que talvez não consiga, você deixa para lá. Ou você tem uma oferta muito grande de prováveis parceiros, cada parceiro vale um pouquinho menos, né? E aí você acaba conseguindo aí, com menos investimento, com menos gasto, o mesmo objetivo, tá? Então, é o livre jogo da oferta e da procura. Quanto maior a oferta, menor o preço. Quanto maior a oferta de um produto, e como eu já disse, no capitalismo tudo
está à venda, tudo está à venda, tá? Só depende do preço que você se dispõe a pagar, né? Você tem, quanto maior a oferta, menor e maior a procura, maior a oferta e menor a procura, você tem um preço menor, né? E, ao contrário, quanto menor a oferta e maior a procura, você tem um preço maior, tá? Então, usamos algumas características importantes, né? Propriedade privada dos meios de produção, produção voltada para o lucro, direitos individuais se sobrepondo aos direitos coletivos, tá? Relações mediadas pelo mercado e lei de oferta e procura. Ok? Essas 5 características são inescapáveis. Elas existem mesmo, tá bom? Essa propriedade privada, né, então, pertence sempre a alguém, tem um dono. Mesmo que chame sociedade anônima, é porque SA, é porque tem um monte de donos, mas tem dono. Tem dono, tá? Segundo, relação de trabalho, olha. Aqui, pessoal, tem uma questão importante. O trabalho assalariado é o que predomina, é a proletarização, em que eu tenho, de um lado, teoricamente, o proprietário dos meios de produção contratando, através de uma livre negociação baseada na oferta, na lei de oferta e procura, contratando o trabalho de um proletário, tá? É a proletarização. Mosca. Morre mosca. Pô, você joga álcool 70% na mosca, ela não morre, meu. É uma mosca alcoólatra. Pronto. Muito bem. O objetivo é lucro. Lucro. Ah, mas, putz, e agora? Ah, eu vou ter lucro, mas o meu vizinho aqui que produz a mesma coisa que eu, caramba, ele vai ter menos lucro que eu. Puxa vida. Não, você não está nem aí. Seu vizinho que feche. Seu vizinho que vá à falência. O importante é você sobreviver. Porque senão você fecha e ele ri na sua cara. Ele joga água quando você estiver andando na calçada e ele passar com o carro. Tá? Então, no capitalismo, você não liga. São só negócios. As relações não são pessoais. Não são pessoais. Ou não deveriam ser, né, pessoal? Não deveriam ser. Aqui nós temos que parar. Meios de troca. Pronto, mais uma categoria marxista importante. Meios de troca, quer dizer, como é que eu faço para trocar uma mercadoria pela outra? Eu utilizo a moeda, o dinheiro, que é uma mercadoria. Tratem o dinheiro como mercadoria, tá? Tratem o dinheiro como mercadoria que pode ser trocada por qualquer outra e que garante uma abstração maior e que guarda correlação de quantidades com outras mercadorias iguais. Né? O dólar em relação ao euro, o euro em relação ao real, o real em relação ao guarani do Paraguai. Vocês devem ter lido que a moeda brasileira desvalorizou tanto no ano passado que os paraguaios estão vindo fazer compras aqui no Brasil. Quer dizer, nós viramos o Paraguai do Paraguai. Né? Então, a moeda é uma mercadoria. E hoje em dia a moeda ela não é necessariamente física, né? Sabe aquelas moedinhas que você encontra no? Eu coloco as moedinhas que eu vou encontrando no meu bolso aqui. Ó. Eu tenho uma canoinha que eu trouxe do Mato Grosso quando eu estive lá. Aqui minha canoinha, né? E dentro da canoinha eu vou pondo as moedinhas. Né? Então tem uma moedinha no bolso, jogo aqui dentro. Muito bem. Além dessa moeda física, do dinheiro de papel, nós temos o dinheiro eletrônico hoje. Ó. Eu ainda coloquei cheque aqui, mas ninguém mais usa cheque, né? Só gente muito idosa. Tá? Os cartões de débito e crédito, Pix, celular, o que mais que a gente usa aí? O relógio lá que faz a transferência. Né? Tudo isso aí são meios de pagamento.
né? O dinheiro virtual, a quantidade de dinheiro virtual circulando é muito maior do que a quantidade de dinheiro físico circulando hoje em dia. Sem contar, não sei se o Bruno está aí, mas sem contar os bitcoins, né? Que são uma outra forma aí também de troca, de meio de troca, tá? A economia, então, se guia através da lei de oferta e procura. Aqueles que forem estudar economia, administração, vão ler por aí, ao invés de lei de oferta e procura, a lei do cara que decodificou isso pela primeira vez. Era um economista francês chamado Say, né? Say. É a lei de Say, tá? É a lei de oferta e procura. Quanto maior a oferta de uma mercadoria, menor o preço, né? E vice-versa. Tá? Quanto menor a oferta, maior o preço. Tá? Se houver mais oferta do que procura, o preço tende a cair. Se tiver mais procura do que oferta, o preço tende a subir. Né? Se tiver, em termos de mercado de trabalho, um cara para exercer uma certa profissão, aquele cara vai ser super valorizado. Se tiver 1 milhão de caras para exercer aquela mesma profissão, ou se o trabalho dele pode ser substituído por uma máquina, ele não vale nada. Ele é substituído pela máquina. Tá? Não tenham ilusões no capitalismo. Não tenham ilusões que alguém vai ser bonzinho com vocês no capitalismo. Ah, o patrão é meu chegado. O importante não é quanto ele te paga, é quanto ele ganha com você. Lembra do Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar? Eu me lembro quando o Neymar fez 16 anos, ele assinou o primeiro contrato de profissional com o Santos. Eu lembro que na época ele, faz 10 anos, né? Ele ia ganhar 85 mil reais por mês no primeiro contrato dele como profissional, tá? Por que o Santos pagava 85 mil? Porque ganhava muito mais com a imagem, vendendo camisa, Cristiano Ronaldo, Messi, esses caras, a mesma coisa, né? Você paga para ele, mas você ganha muito mais com ele, tá? A sociedade é dividida em classes, né? E geralmente classes opostas, tá? No caso do capitalismo, os proletários são os donos da força de trabalho e os burgueses são os donos dos meios de produção que negociam com os proletários o quanto vão pagar, tá? Não é negociam, né, gente? Vamos falar real, né? Impõe, tá? E a partir de um certo momento, assim, essa imposição vai ficando cada vez maior. Né? Um período como o que nós estamos vivendo agora, quem está trabalhando está dando graças a Deus. Não vai pedir aumento. Ah, você me dá aumento, não, eu vou sair. Tchau. Vai com Deus, filho. No seu lugar eu ponho 3 para fazer o que você faz. E vou gastar menos. Né? Então, é meio que imposto também, né? Não é bem assim negociado, é uma negociação em que há uma assimetria, né, de poderes aí entre as partes, tá? Para fazer a economia funcionar, você precisa de capital humano, e o Brasil, infelizmente, manda embora o seu capital humano qualificado através da chamada fuga de cérebros, né, que serão vocês, pessoas qualificadas, maravilhosas, poliglotas e que vão embora do Brasil, né? Infelizmente, e quem vem para cá como imigrante não é qualificado que nem vocês, tá? Olha aí, inteligência, cultura, organização é o capital humano. O capital financeiro, que é quem põe o dinheiro para ser investido na produção. Aqui há uma associação entre os produtores, os fundos de investimento, os bancos. Né? Nos Estados Unidos tem uma figura interessante que é o chamado investidor anjo, né? Que é o cara que acredita no seu projeto e que banca a sua ideia. Tá? O capital manufaturado, que é máquina, equipamento, fábrica, né? Isso aqui também em alguns lugares você vai achar como capital fixo, né? Capital fixo. Enquanto que o que você paga de salário é capital variável. Eu vou espirrar.
Então, infraestrutura, máquinas e tal, quer dizer, o que há de concreto, né? E, finalmente, o capital natural, né? Que a gente meio que despreza, não sei, a gente só vê a natureza como matéria-prima, né? Mas tem toda uma questão ligada aí à sustentabilidade, tá? Os sistemas que a gente pode utilizar, a natureza que nós podemos utilizar para gerar energia, etc. Então, seria aí o capital natural. Humano, financeiro, manufaturado e natural. O capital fixo inclui a matéria-prima, tá? Na tipologia, na etologia, né? Marxista, tá? O capital financeiro é o que faz essa roda toda girar, né? E o capital humano é quem vai produzir, ter as ideias, etc. Então, é dessa interação que nós temos aí o funcionamento da economia. Isso aqui é interessante. O capitalismo, ele vai se adaptando. Ele vai se adaptando, ele vai se transformando ao longo do tempo. Lembra infraestrutura e superestrutura? Então, a infraestrutura capitalista ao longo do tempo foi se modificando, tá? Nós começamos com o capitalismo logo após o feudalismo, no processo de centralização monárquica, né? Em que a burguesia comercial se associa ao rei e o rei se associa à burguesia e à nobreza. Tá? E aí começa o capitalismo da forma. Eu fico com a voz do Mickey, é muito chato. O capitalismo mercantilista. Tá? Mercantilista. A gente dá como data aqui o século XVI, XV, mas isso aqui é meio arbitrário, tá? Porque restos feudais na Europa, se você for considerar a Rússia, por exemplo, duraram até a Revolução Comunista de 1917. Agora, na Europa Ocidental, né, nós tivemos no Japão até 1870, com a Era Meiji, o feudalismo japonês, né, durou demais, até a Era Meiji em 1870. Então, na parte ocidental foi mais rápido, Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica, Holanda, e na Europa Central e Europa Oriental foi mais lento, e no Japão foi mais lento ainda. Tá? 3 formas de objetivação do capitalismo, basicamente, né? A forma clássica dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, a forma prussiana do Japão e da Alemanha, em que o Estado militarizado, né, povoado pelos militares, vai fazer com que haja uma transição do mundo rural para o mundo capitalista industrial, e o modo retardatário, que é o modo do Brasil, Argentina, né, o capitalismo retardatário, dominado, colonizado, como é o nosso. Tá? Então, 4 grandes fases que a gente pode identificar. Ó, 4, hein? Primeira, o capitalismo comercial ou mercantil, né, que é o mercantilismo. Lembra? Mercantilismo, metalismo, intervenção estatal, protecionismo alfandegário, balança comercial favorável, formação de impérios coloniais, marinha poderosa, política natalista, tá? Favorecendo o Estado absolutista e a burguesia comercial. O capitalismo industrial, já no século XVIII, né, lá na Inglaterra, na França, em que a burguesia industrial vai se destacar. É a época da Revolução Industrial. Né? E aí as fábricas é que vão dominar o cenário. Primeiro as fábricas, as indústrias têxteis, depois as indústrias automobilísticas. Só que aí o capital financeiro se torna importante. Porque as empresas, para se alavancar, elas começam a negociar seus pedacinhos na bolsa de valores, né? Começam a ter sociedades por ações, grupos de investidores. Os bancos entram na jogada para financiar a concorrência
de uma empresa, né, para as empresas poderem crescer. E essa associação entre bancos e indústria acaba fazendo com que os bancos, os fundos de investimento, fiquem muito maiores até do que a indústria. Deixou de ter indústria? Não. Deixou de ter comércio? Não. Mas o centro do império passou a ser o capitalismo financeiro. O problema é que esses caras aqui, ó, eles não produzem riqueza, sabe? Eles produzem dinheiro, é dinheiro produzindo dinheiro. Isso não é muito legal para a produção, né? Eles financiam a produção, blá blá blá. Mas o problema é que o capitalismo financeiro acaba levando ao rentismo, né? Quer dizer, algumas pessoas que preferem viver de juros, né? Eu vou falar uma coisa aqui e depois eu vou jogar álcool 70% na minha boca. O atual governo fez com que a taxa de juros despencasse. Isso é ótimo. Por que isso é ótimo? Porque as pessoas param de viver de juros, pegam o dinheiro que está no banco e põem na produção. Tá? Então, se houve uma coisa que este governo atual fez, que eu elogio, é a queda na taxa de juros. Ontem subiu mais um pouco, mas nós nunca tivemos juros tão baixos na economia brasileira como nós temos agora. Então não está valendo a pena deixar o dinheiro no banco e ir para a Disney. Você tem que pegar o dinheiro e pôr para produzir. Pôr na fábrica, pôr na fazenda, enfim. Tá? Escapando um pouco aí do rentismo. Muito bem. É o capitalismo financeiro. E a quarta fase, que os países mais adiantados já estão entrando, na quarta revolução aqui, ó, é o capitalismo informacional, né? Inclusive com suas consequências danosas, por exemplo, em termos de censura. Se você pensar bem, o Twitter, por exemplo, tirou a conta do Donald Trump do ar. Eu detesto Donald Trump, mas eu acho que ele deve ter o direito de falar para que eu possa detestá-lo. Né? O Facebook, né, que bloqueia contas, que tira postagens, né? Tá? Eu acho que as pessoas, se nós vivemos num modelo de liberdade individual, a pessoa deve ter o direito de falar e ser punida pelo que falou, se falar besteira. Mas não ser punida pela mídia. Mídia é meio. Né? Quem tem que punir o deputado lá que falou besteira é o Supremo, não sei o quê, não sei o que lá. Quem tem que punir o Márcio se falar besteira não é o YouTube dizendo que o vídeo dele é errado. É alguém que se sentir ofendido me processar. Tá? Então, o capitalismo informacional é esse, né, das grandes empresas de informação, que graças também à internet e à difusão dos meios de comunicação em tempo real, estão fazendo com que haja uma revolução nesse instante no mundo. Tá? Nesse instante. Tá aí, ó. Então, as três grandes etapas, né? Colonialismo, neocolonialismo e a descolonização com a transnacionalização da economia, através do capitalismo financeiro. E hoje em dia, no capitalismo informacional, para me preparar para essa aula aqui, você tem que ver como é que está o estado da arte das coisas, né? Do assunto que você vai falar, quer dizer. O que se discute sobre o capitalismo hoje? Tá? Eu vi um negócio que eu gostei muito de conhecer, né? Não que eu apoie, que é o colonialismo digital. No capitalismo informacional, nós estamos entrando numa etapa de colonialismo digital, em que as grandes empresas, Facebook, Google e seus braços, né, YouTube, WhatsApp, o Twitter, enfim, Instagram, essas aí, Apple, Netflix, estão colonizando o mundo informacionalmente. E estão decidindo o que cada um de nós deve ou não conhecer. Microsoft, e estão coletando dados a nosso respeito em tempo real, o tempo todo, com a nossa autorização. Nós escolhemos fornecer esses dados todos para eles. Então, no capitalismo informacional, nós temos o colonialismo
digital se instalando. Da mesma forma que aqui nós tivemos, nas grandes navegações, as colônias de exploração como o Brasil, de povoamento como os Estados Unidos. Depois, com a Revolução Industrial, nós temos o neocolonialismo conquistando a África, né? Através lá da Conferência de Berlim, tá? Partilha da África e da Ásia. Depois das duas guerras mundiais, 14 e 18 e 39 e 45, o novo capitalismo, o capitalismo financeiro, e agora o avanço em direção ao capitalismo informacional com o seu colonialismo digital. Né? Muito bem. Esse capitalismo, então, informacional, que é o que nós estamos começando a viver agora, é o que se baseia nas novas técnicas, novas tecnologias de informação, né? Inclusive para te obrigar a comprar, te mandando mais do mesmo, te mantendo numa bolha, né? Que o algoritmo vai te alimentando sempre da mesma coisa, que você gosta de ouvir, que você quer ouvir, ele vai reforçando aquilo, decidindo eleições através de práticas como aquela da Cambridge Analytica, que elegeu Donald Trump, ou através aqui das fake news que elegeram alguns presidentes que falavam aí em mamadeira de piroca, o Brasil vai virar vuvuzela, kit gay, né? Então, é a reestruturação do modo de produção capitalista a partir de 1980, sobretudo com o advento e massificação da internet, tá? Internet, né? É uma espécie, então, de rejuvenescimento do capitalismo a partir da informatização, que eu repito, já falamos disso várias vezes, desloca os custos para a beirada, garantindo maior acumulação no centro. E eu vou gastar a minha energia, a minha conexão para poder trabalhar. Usando, claro, a pandemia como desculpa, né? Como desculpa ou como motivo, né? Se você pega a educação do Estado, por exemplo, então agora tem o centro de mídias. Ou vamos aproveitar, vamos fazer um centro de mídia para gerar conteúdo. O professor só administra quando o aluno vê esse conteúdo e verifica se ele fez ou não fez a lição e tira dúvidas. Tá? Então, é um professor que vai aceitar uma aula que um outro cara planejou para ele. Ele é apenas um gerente daquele conteúdo que está descendo do centro de mídias. E para gerenciar conteúdo, eu não preciso de professor intelectualizado. Pode ser um professor meia boca, né? Desde que ele saiba o básico ali de informática, que ele seja organizadinho para fazer os registros e tal. E aí vamos ter aquela massificação. E eu troco o professor que ganha relativamente bem, que sobrevive, por um proletário aí da educação. Tá? Então, também a profissão de professor, como do jeito que eu faço, está condenada a desaparecer. Está condenada a desaparecer. Tá? Eu coloquei esse daqui, pessoal, porque em geografia vai aparecer também, mas só para ir reforçando conteúdos, tá? Tudo isso que eu falei é muito legal no capitalismo concorrencial. Só que hoje em dia o capitalismo é monopolista. A tendência do capital, segundo Marx, inclusive, é gerar monopolização das atividades. E as principais práticas são o trust, né? Ó, inclusive tem leis antitrust, né? A Microsoft, para entrar na Europa, teve que se dividir, né? Em Microsoft, né? Não mudou nada, tá? Nesse caso aqui, o trust é quando as empresas vão se fundindo para garantir que todas as etapas do processo produtivo fiquem na mão de um mesmo grupo acionário. Então, a Petrobras, por exemplo, é a concentração vertical, né? A Petrobras, ela controla prospecção, exploração, transporte, refino, distribuição de combustíveis, tá? Então, desde a natureza até a distribuição. É um trust. E aí ela decide o preço do produto. Cartel é quando um dono de posto de gasolina liga para o outro para combinar o preço
da gasolina na cidade, tá? Então o Gildinho liga para não sei quem liga para não sei quem. Quanto que nós vamos cobrar pela gasolina? Tanto. E aí você, motorista, pode rodar com o seu carro a cidade inteira que não vai achar um posto de gasolina vendendo mais barato. Então, é uma combinação que restringe a concorrência, tá? Fazendo com que o preço suba artificialmente. Os conglomerados é quando é a concentração horizontal de capital, né? Nesse caso aqui, ó, uma mesma empresa, um mesmo grupo acionário, tá, controla diversos segmentos produtivos. Eu coloquei a Mitsubishi, ó, japonesa, tá? Então tem alimento, automóvel, aço, aparelho de som, televisor, navio, avião, caneta, tá? Tudo é Mitsubishi, né? Podíamos falar de outros grupos, como por exemplo o Unilac, que é o da Nestlé, né, que controla um monte de coisa. A PepsiCo, né, que controla o McDonald's, que controla a aveia Quaker, que controla a Elma Chips, é tudo PepsiCo. GC Lever, enfim. E o holding é quando duas empresas se juntam, né? Por exemplo, se não me engano, acho que a GM agora se juntou com uma francesa, tá? Uma outra vez a Ford se juntou com a Volkswagen, né? Para poder haver aí um ganho de escala e uma melhora na competitividade, tá? Trust, cartel, conglomerado e holding. Consequências do capitalismo, já deu para ver que a coisa não é legal, né? Pelo menos a minha visão, né? Do capitalismo real é a desigualdade social. Segundo, alguns têm muito, outros não têm nada. Fiquei pensando o seguinte: o governo vai pagar, depois de muita pressão, uma segunda rodada de auxílio emergencial para as pessoas mais pobres de R$ 150. Aí eu fiquei pensando naquele episódio que houve no final de semana com o Gabigol, que foi pego num cassino clandestino, onde ele disse que foi jantar. Só para entrar lá, para entrar nesse lugar, o ingresso era sei lá, o convite era R$ 1.500 para você entrar naquele ambiente. Para você apostar no cassino clandestino, era 40 mil. Tá? 40 mil. Então, eu fico pensando como a desigualdade é brutal, né? Tanto a de renda quanto a de oportunidades. Bem, o consumismo, em que você consome muito mais do que precisa e acaba, inclusive, degradando o ambiente, né? E também aí a perda de valores morais, né? Como a criatividade, como o respeito, né? Monopólios e cartéis, quer dizer, o pessoal combinando e controlando preços, desemprego, 14 milhões de desempregados hoje no Brasil, etc. Por que não substituímos o capitalismo? Porque não criamos nada melhor ainda, né? As tentativas de substituir o capitalismo foram tão danosas, talvez, quanto o capitalismo, né? Muito bem. Então, esse é o modo de produção capitalista, em linhas gerais, na realidade e na teoria, né? Então, é isso aí. Amanhã nós não temos encontro. Segunda-feira a gente começa tudo de novo. Tchau, tchau. Professor, Oi, oi, oi. eu postaram no Plural, no Instagram do Plural,